E aí, turma? Beleza? Na aula de hoje nós vamos revisar calorimetria. Então vamos lá. Para a gente começar revisando calorimetria, nós vamos mostrar para vocês a fórmula mais usada em calorimetria. Qual que é a fórmula mais usada em calorimetria, hein? É a fórmula do Ki-macete. Muito bem. Vocês têm que ter cuidado, é o seguinte, essa fórmula do Ki-macete, ela calcula a quantidade de calor sensível. Você só vai aplicar essa fórmula do Ki-macete quando a temperatura alterar. Quando a temperatura aumentar ou quando a temperatura diminuir, nós vamos usar a fórmula do Ki-macete, certinho? Cuidado com a unidade de medida do calor específico. Por quê? Se esse calor específico ele tiver na unidade que é o calorias por grau Celsius. Se o calor específico estiver nessa unidade, a massa tem que estar em gramas. O ΔT, que é a variação de temperatura, tem que estar em graus Celsius ou Kelvin, porque o ΔT em Celsius é o mesmo ΔT que o Kelvin. E a quantidade de calor tem que estar em calorias. Vocês se lembram da regrinha? Uma caloria é aproximadamente igual a 4,2 Joule ou 4,18. Tem exercícios que pede para a gente usar como 4. Aí é só você ver. Tranquilo? Você se lembra que capacidade térmica é igual a massa do corpo vezes o calor específico do corpo. Se capacidade térmica é a massa do corpo vezes calor específico, tá vendo na fórmula do Ki-macete? Você tem massa vezes calor específico. Você pode trocar essa massa pelo calor específico, essa massa vezes calor específico por capacidade térmica. Aí você teria a fórmula Q igual a capacidade térmica vezes variação de temperatura. Tanto a fórmula do Ki-macete quanto a fórmula do Q igual a capacidade térmica vezes variação de temperatura é para calor sensível. Essa fórmula aqui e essa fórmula aqui nós só iremos usar quando a temperatura aumentar ou diminuir. Tem uma outra maneira de calcular a capacidade térmica, que é assim. Isola a capacidade térmica aqui. Aí você pode falar que a capacidade térmica é o calor dividido pela variação de temperatura. Tanto é que a unidade da capacidade térmica pode ser calor Joule, variação de temperatura, grau Celsius. Seria quantos joules que eu preciso para alterar a temperatura do corpo em 1 grau Celsius. Ou pode ser caloria por Kelvin, caloria por grau Celsius. Tranquilo? Então, essas fórmulas é do calor sensível. E nós temos a fórmula do calor latente. A fórmula do calor latente é quando muda o estado físico. É aquela fórmula do Q igual a M, que é a massa, vezes o latente de fusão ou de vaporização. É a Q igual a ml. Certo? Essa fórmula aqui nós vamos usar somente quando a substância mudar de estado físico. Certo? Então nós temos 3 fórmulas muito úteis para quantidade de calor. Calor sensível, Q igual a mc ΔT. Q igual a capacidade térmica vezes variação de temperatura. E para calor latente, Q igual a ml. Certinho? Lembra da lei geral das trocas de calor? O que a lei geral das trocas de calor fala para nós, hein? Que a somatória da quantidade de calor tem que ser igual a 0. Vamos traduzir isso para vocês? Vamos pensar assim, ó. Suponhamos que eu tenha aqui um calorímetro com paredes adiabáticas, tá? O que quer dizer paredes adiabáticas? Quer dizer que o calor não entra e nem sai desse recipiente. Tranquilo? Não tem troca de calor com o meio externo. A troca de calor só acontece aqui no interior do calorímetro. Eu coloco aqui um copo. Dentro desse copo eu coloco café.
Aqui eu vou colocar um cubo de gelo descendo no café. E ao redor desse copo eu irei colocar uma bolsa quente. Então nós temos 4 coisas na história. O copo, o café que está dentro do copo, o cubo de gelo e a bolsa quente. Lembra, considerando que o calorímetro tem capacidade térmica desprezível, ou seja, o calorímetro não vai esquentar nem resfriar, tranquilo? E que o sistema é isolado. Quando a gente for fazer a lei da troca de calor, eu posso falar que a quantidade de calor do café mais a quantidade de calor do gelo mais a quantidade de calor da bolsa mais, vou passar aqui para baixo, tá? A quantidade de calor do copo, somando isso tudo, tem que dar igual a 0. Certo, turma? Isso é a lei das trocas de calor. Traduzindo, ela fala para nós que o calor que um recebe, o outro perde. Então, um corpo recebeu 80 calorias, é porque o outro corpo perdeu 80 calorias. Mantendo o somatório igual a 0. Vocês se lembram qual é o mecanismo que cessa a troca de calor? Então, turma, para vocês saberem qual que é o mecanismo que cessa a troca de calor, nós vamos ter que ele é a temperatura. Quando a temperatura dos corpos ficarem a mesma, nós falamos que os corpos estão em equilíbrio térmico. E na hora que eles estão em equilíbrio térmico, a troca de calor para de acontecer. Por quê? Você se lembra qual que é o conceito de calor? Calor é a energia em trânsito de um corpo para o outro que estão em diferentes temperaturas. O calor sempre flui espontaneamente do corpo quente para o corpo frio. Na hora que a temperatura passa a ser a mesma, a troca de calor cessa. Então, quando a temperatura do café foi igual à temperatura do gelo, que foi igual à temperatura, o gelo pode derreter e virar água, tá? Faz diferença não, tem que ser a temperatura tudo igual. A temperatura do café foi igual à temperatura do gelo, que foi igual à temperatura da bolsa, que foi igual à temperatura do copo. Aí, quando as temperaturas forem T do café, T do gelo, T da bolsa igual a T do copo, forem tudo igual, a troca de calor cessa. Aí nenhum corpo nem vai esquentar, nem vai resfriar mais. Certinho? Então, para encerrar essa parte de revisão, nós não podemos deixar de falar de potência. Porque quando a gente vai esquentar um corpo, muitas vezes a gente coloca ele no micro-ondas, nós colocamos ele numa chama de fogão, então tem que lembrar a fórmula de potência. A fórmula de potência é a energia dividido pelo tempo. Tempo eu uso T minúsculo, tá? A energia é medida em joule, o tempo é medido em segundo, que nós conhecemos na física como o watts. Aí nós podemos falar que a potência é igual. Essa energia pode ser a quantidade de calor dividido pelo tempo. Então a potência de um fogão pode ser medida a quantidade de calor mc delta T. Tem as outras fórmulas também, mas a mais usada é essa. Dividido pela variação do tempo. Lembrando que isso pode estar em calorias por segundo também. Só que a caloria por segundo não equivale ao watt. O watts é o joule por segundo. Tranquilo? Então, quando a gente trabalhar com potência, pode até fazer regrinha de 3. Tipo assim, ó. 20 calorias é o que fornece em 1 segundo. Em 80 segundos que o objeto está no fogo, vai fornecer quantas calorias? Que multiplica cruzado e acha. Certo, turma? Então, essa é a revisão que eu queria fazer com vocês sobre calorimetria. Espero que vocês tenham entendido. E agora nós vamos resolver alguns exercícios modelos.
atividade para a sala, primeira questão. Ela fala para nós na primeira questão que você tem uma piscina olímpica e essa piscina olímpica você quer aquecer a água que está dentro dela. A água que está dentro dela preenche totalmente a piscina e ela está a 20 graus Celsius. Você quer aquecer até a temperatura de 25 graus Celsius. Aí pergunta para nós quanto de calor que vai precisar para esquentar toda essa água da piscina. Vamos fazer aqui para vocês verem. Olha só. Primeiramente, nós temos que saber as dimensões da piscina. Eu vou fazer assim, ó. Isso aqui é a altura da piscina. Aí falou para nós no exercício que a altura, que é a profundidade, é de 2 metros. Falou para nós que o comprimento da piscina é de 50 metros e a largura da piscina é de 25 metros. Aí, turma, olha só o que eu vou fazer agora. Nós sabemos que o volume de um paralelepípedo é só multiplicar as dimensões. Então, vou multiplicar 2 vezes 50 vezes 25. 2 vezes 50, 100 vezes 25, 2.500 metros cúbicos. Aí vocês se lembram o quê? Vocês se lembram que 1 metro cúbico tem 1.000 litros. Se 1 metro cúbico tem 1.000 litros, aqui eu tenho 2.500 metros cúbicos, é só multiplicar por 1.000 que eu vou ter o volume em litro. 2.500 vezes 1.000 vai dar 2.500.000 litros, certo? Esse é o volume. Nós sabemos que a densidade da água é 1 quilograma por litro. O que quer dizer isso? Quer dizer que 1 litro de água tem 1 quilo de massa. Então, a massa da água vai ser de 2.500.000 quilogramas. Deixando em notação científica, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas, 2,5 vezes 10 a sexta quilogramas. Prontinho. Agora, nós vamos aplicar a fórmula do Q-macete. A quantidade de calor é o que eu quero. A massa é 2,5 vezes 10 a sexta quilograma. Aí eu tenho que usar o calor específico em quilograma. Aí, olha só. Eu sei que o calor específico em quilograma, ele falou para usar 1 cal igual a 4 joules. Então, vai ser de 4.000 joules por quilograma grau Celsius, certo? Então, o calor específico, 4.000. Eu vou pôr 4 vezes 10 a terceira, que é a mesma coisa que 4.000. E o ΔT? Gente, a água da piscina estava a 20 graus e nós queremos colocar ela a 25. Então, o ΔT vai ser 5. A quantidade de calor vai ser 2,5 vezes 4, dá 10. 10 vezes 5 vai dar 50, vezes 10, 6 com 3, dá 9. Então, vai dar 5 vezes 10 a décima joule, que corresponde para nós a alternativa D de dado. Na questão número 2, turma, nós temos aqui uma panela de ferro de 1 kg com 2 litros de água em seu interior. É submetida a um aquecedor de potência útil constante de 4.200 watts, até aumentar sua temperatura em 60 graus Celsius. Admitindo que não haja desperdício de calor para o meio e que toda a energia seja transformada em energia térmica, qual a quantidade de calor total e o tempo gasto para aquecer o sistema? Então, vamos lá. A quantidade de calor para aquecer a panela, certo? É igual a massa vezes o calor específico da panela vezes o ΔT da panela. Qual que é a massa da panela, turma? Falou para nós que a massa da panela é de 1 quilograma. O calor específico da panela de ferro está em grama. Então, eu vou colocar 1.000 gramas, certo? Aí o calor específico do ferro é 0,11 vezes 0,11. E o ΔT, o exercício falou que é 60. Então, a quantidade de calor da panela vai ser igual a 1.000
vezes 0,11 vezes 60 vai dar igual a 0,11 vezes 60 vai dar 6,6. 6,6 vezes 1.000 vai dar 6.600 calorias. Certinho. Essa é a quantidade de calor da panela. Agora eu vou fazer a quantidade de calor da água que está dentro da panela. Quanto de água que nós vamos colocar? Nós vamos colocar a quantidade de água que é de 2 litros de água. 2 litros de água tem 2 quilos. Então vamos lá. MC delta T, a quantidade de calor da água. Massa de água é 2 quilos, que é 2.000 gramas. Calor específico da água é 1 e o delta T ele falou que é 60. Então a quantidade de calor da água vai dar igual 2.000 vezes 1 dá 2.000. 2.000 vezes 60 vai dar 120.000 calorias. Certinho? Então a quantidade de calor total é só somar. 6.600 com 120.000 calorias vai dar 126.600 calorias. Uma das coisas que ele está pedindo para nós é essa quantidade de calor. Só que essa quantidade de calor ele está pedindo em joule. Então nós precisamos multiplicar isso aqui por 4,2. Então a quantidade de calor total vai dar igual 126.600 vezes 4,2, 531.720 joules. Então nós já conseguimos calcular a quantidade de calor, certinho? Agora nós vamos calcular o tempo que ele vai levar. É só lembrar a fórmula: potência é a quantidade de calor dividido pelo tempo. Qual que é a potência mesmo do aparelho? A potência é de 4.200, então vai ser 4.200. A quantidade de calor é 531.720 e o tempo é o que nós estamos querendo. Põe um aqui e multiplica cruzado. Aí vai ser só pegar o 531.720 e dividir por 4.200. Aí nós vamos obter 100 delta T igual a 126,6 segundos, certo? Só que nas alternativas está justamente isso. Quantidade de calor total, 531.720, só que está em quilojoule. Em quilojoule é só andar 1, 2, 3 casas com a vírgula, vai ficar 531,72 kJ. E o tempo está justamente em segundos, 126,6, que corresponde para nós a alternativa E de escola. Questão de número 3. Em uma garrafa térmica são colocados 200 gramas de água a 30 graus Celsius e uma pedra de gelo de 50 gramas a temperatura de menos 10 graus Celsius. Após o equilíbrio térmico, o que aconteceu? Então, olha só. Nós temos nessa questão número 3 que juntar a quantidade de calor do gelo mais a quantidade de calor da água tem que ser igual a 0. Certinho? Então, vamos lá. Deixa eu arrumar aqui o foco. Aí, quantidade de calor do gelo é só fazer. O gelo, fazer aqui no cantinho. O gelo, ele estava a uma temperatura de menos 10 graus Celsius. Aí ele tem que esquentar até continuar sendo gelo a uma temperatura de 0 graus Celsius. E depois disso, o gelo vai derreter e virar água a 0 graus Celsius. E depois essa água, ela vai esquentar e vai virar água até uma temperatura T. A primeira quantidade de calor do gelo, eu calculo assim, eu vou fazer aqui no cantinho. Q igual a MC delta T. Isso tudo por gelo, tá bom? Então, como é que vai ficar?
A quantidade de calor do gelo é igual. Qual que é a massa do gelo? A massa do gelo são 50 gramas. 50. O calor específico tem que estar em grama também. O calor específico do gelo, 0,5 cal por grama, certinho. De menos 10 para 0, vai aumentar 10. Então, a quantidade de calor que vai receber vai ser o seguinte. 50 vezes meio dá 25. 25 vezes 10 vai dar 250 calorias nessa primeira parte. Agora nós vamos calcular nessa segunda parte, que é igual a ml, porque vai mudar de estado físico. A massa é de 50 gramas, latente de fusão é 80. Então a quantidade de calor 50 vezes 80 vai dar 4.000 calorias. Certinho? Agora nós vamos calcular essa quantidade de calor aqui, ó. Para passar ele para a temperatura final, que é igual a mc delta T, porque a temperatura vai mudar, certinho? Então nós vamos ter o seguinte, que é igual a massa é 50, calor específico da água é 1, delta T é temperatura final, que eu não sei, menos a temperatura inicial que ele estava, que é 0. Ó, a temperatura inicial que ele estava nessa parte, que é 0. Então, Q vai ser igual a 50T. Fiz a distributiva. 50 vezes T, 50T. 50 vezes 0 vai dar 0. Então, só 50T. De boa. Agora eu vou fazer a quantidade de calor da água. Estou fazendo tudo separado para ficar mais fácil. Quantidade de calor da água é só aplicar o que macete para a água. Qual que é a massa de água que nós vamos colocar? A massa de água são 200 gramas. A temperatura inicial, o calor específico da água é 1. Temperatura delta T é temperatura final menos a inicial. Vamos lá. Temperatura final eu não sei. Qual que é a temperatura inicial dessa água, hein? 30 graus Celsius, falou no exercício. Então, a quantidade de calor vai dar 200 vezes 1, 200. 200 vezes T, 200T. Menos 200 vezes 30 vai dar 6.000. Quando eu juntar todas essas quantidades de calor, tem que dar igual a 0. Então, vamos lá. Juntando todas, 250 mais 4.000 mais 50T mais 200T menos 6.000 tem que ser igual a 0. 250 mais 4.000, 4.250 mais 50T com 200T vai dar 250T menos 6.000 é igual a 0. Agora nós vamos fazer assim. 250T é igual. Menos 6.000 com mais 4.250 vai dar menos 1.750. Passa para lá, 1.750. T vai ser igual a 1.750 dividido por 250. Corta, corta. 175 dividido por 25 vai ser igual a 7 graus Celsius. Então, a temperatura de equilíbrio é 7 graus Celsius. Gente, se a temperatura de equilíbrio é 7 graus Celsius, quer dizer que todo o gelo derreteu e, além de derreter, ele esquentou até 7 graus Celsius. E a temperatura da água diminuiu de 30, foi para 7 graus Celsius. Aí você vai beber somente água, não vai ter gelo mais. Essa água vai estar um pouco mais fria com a temperatura de 7 graus Celsius. Certinho? Isso corresponde para nós à alternativa A, de amor. Na questão de número 4, nós temos dois resistores, um ligado em série e outro em paralelo. Então, nós temos que lembrar assim, ó. Vamos falar que é o caso A, tá? Que está ligado em série. Então, eu tenho aqui um resistor e outro resistor, e eles estão ligados em série para poder esquentar. Quando aqui é R, aqui é R, você se lembra que a resistência a gente soma. Então, a resistência equivalente aqui
Quando está em série é só somar, R mais R vai dar igual a 2R. No caso do B, os resistores estão em paralelo. Quando os resistores estão em paralelo, aí a resistência a gente tem que fazer assim, vocês se lembram? 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre a resistência do primeiro R e do segundo R. Então fica 1 sobre R mais 1 sobre R. Aí vai ter que 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual. Como que eu somo, hein? 1 mais R mais 1 mais R. Nós vamos ter que conserva o denominador e soma 1 com 1, 2, passa para cima, passa para cima. A resistência equivalente vai ser igual a R dividido por 2. Então, essa é a resistência no primeiro caso, essa é a resistência no segundo caso. Eu vou escrever ela assim, R dividido por 2, eu vou pôr 0,5R, que eu acho que vai ficar mais fácil para nós. Agora, então, nós temos a resistência do A e nós temos a resistência do B. Agora, nós vamos lembrar a fórmula da potência dos resistores. Eu posso usar aquela fórmula do P igual a I vezes U, do π, ou posso usar a fórmula potência é igual a U ao quadrado sobre R. Certinho? Então, nós vamos usar essa fórmula. Então, vamos fazer a potência do A. A potência do A vai ser U ao quadrado dividido pelo R. Quem que é o R do A? Olha aqui quem que é o R do A, ó. Deixa eu arrumar aqui as minhas folhas. O R do A é 2R, então dividido por 2R. Essa é a potência do A. A potência do B vai ser U ao quadrado, a DDP ele falou que é a mesma, tá? Dividido pelo R, quanto que é o R? 0,5R é o do B. Tranquilo até aí, turma? Então, nós temos a potência do A e nós temos a potência do B. Aí, ele está pedindo para nós determinarmos a razão entre as massas. Para determinarmos a razão entre as massas, olha o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou pegar a potência do A e vou dividir pela potência do B. Olha como é que vai ficar. Potência do A, U ao quadrado sobre 2R. Em vez de dividir pela potência do B, eu vou multiplicar pelo inverso. O inverso de U ao quadrado sobre 0,5R é 0,5R dividido por U ao quadrado. Aí eu corto U ao quadrado com U ao quadrado, corto R com R, sobrou 0,5 dividido por 2, que vai dar igual a 0,25. Então, nós acabamos de descobrir que a potência do A dividido pela potência do B tem que dar igual a 0,25. Guarda isso que eu vou usar isso agora, hein? Olha só, vamos pegar aqui em cima, só essa parte que interessa para nós. A potência do A dividido pela do B é 0,25. E agora, nós vamos escrever a outra fórmula que eu tenho de potência. Aquela fórmula potência é igual a quantidade de calor dividido pelo tempo. Então, a quantidade de calor é mc delta T dividido pelo tempo, que é delta Tzinho. Então, aonde eu tenho potência do A, nós vamos colocar a massa do A. Então, aqui, ó, potência do A dividido pela potência do B tem que dar igual a 0,25. Quem que é a potência do A? É a massa do A vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura, dividido pelo intervalo de tempo, certinho? Essa é a potência do A. E a potência do B? Quem que é a potência do B? Dividido pela potência do B, que é a massa do B, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura, dividido pelo intervalo de tempo. Isso tem que dar igual a quanto? Tem que dar igual a 0,25. Agora nós vamos usar a regra. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, então nós vamos ter
Conserva a primeira. Massa do A vezes calor específico vezes ΔT dividido pela variação de temperatura. Multiplica pela inversa da do B. ΔT dividido pela massa do B, calor específico, variação de temperatura. Isso tem que dar igual a 0,25. Agora é só sair cortando as coisas. Calor específico é o mesmo, variação de temperatura é a mesma e o intervalo de tempo é o mesmo. Então sobrou massa do A dividido pela massa do B, tem que ser igual a 0,25. 0,25 é a mesma coisa que 1 sobre 4. Então a massa do A dividido pela massa do B tem que dar igual a 1/4, que corresponde para nós à alternativa B de bola. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês, viu? Tô morrendo de saudade de vocês. Deixa aqui o meu abraço. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Lourdes Virtual. A gente ama.